Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui para meditar um pouco nas Sagradas Letras, sabendo que a Bíblia Sagrada é o manancial de vida, são nutrientes que a nossa alma precisa, o nosso coração precisa, para manter-se focado, direcionado e no trilho da vontade de Deus. Gostaria nesta oportunidade falar sobre a preciosidade da palavra de Deus. A gente tem por riqueza a palavra. São 66 livros, instrução, manual de vida, nosso cotidiano. A Bíblia Sagrada, ela emite a certidão de garantia de que a original que nós temos é uma cópia, ela permanece no céu. O Salmo 119, versículo 89, fala exatamente isso. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra de Deus é viva e eficaz, por causa da original que permanece no céu. Olha o que está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus. Agora, uma coisa que é importante você entender, que a eficácia da palavra de Deus, ela se manifesta no coração do homem, quando o coração do homem absorve, quando ele permite que ela entre, penetre dentro dele. Se ele fechar a porta do coração, se ele não aceitar, se ele não absorver dentro dela, esta palavra ela não será eficaz para ele. A eficácia da palavra de Deus está na própria Bíblia Sagrada, mas a eficácia é dentro do coração do homem. Não adianta eu dizer que ela é eficaz se ela não é eficiente para mim, ela não é eficaz para mim. E para ela ser eficaz para mim, eu preciso ter a palavra dentro, absorver a palavra. É como se você tivesse uma despensa cheia e se você não se alimentasse de nada que tem na despensa, você vai se enfraquecendo, debilitando e você morre com a despensa cheia. Eu preciso pegar da despensa, preparar o alimento e me alimentar para que aquele alimento que está naquela despensa seja eficaz para mim. É assim a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela afirma que a palavra de Deus, no princípio, ela era verbalizada, que estava com Deus e era Deus, e se fez carne para habitar entre nós. João capítulo 1, versículo 1 a 3, e depois pulando para o 14, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que coisa preciosa, maravilhosa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela afirma categoricamente que é feliz o homem que tem prazer em submeter a sua palavra, viver por ela, porque ele vai estar sendo alimentado, a sua alma vai estar alimentada, trazendo assim vida, e aí ela se torna eficaz e ela traz discernimento ao coração. A palavra de Deus é luz, ela é lâmpada. Então eu vou entender, eu vou enxergar as coisas.
Olha o que está escrito lá no Salmo 112, verso 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. O Salmo 128, verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, se submete à palavra. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Quando fala guardar, é colocar em prática, viver, porque o tempo está próximo. A gente sabe disso, que o tempo está muito próximo. Quando não há preocupação em se conhecer a palavra de Deus, então o homem passa a estar propenso a cometer inúmeros erros, e de uma forma continuada, através do falar, através do pensar, através do agir, através do reagir, do fazer e também o ser. Marcos capítulo 12, versículo 24, diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Olha que colocação tão explícita. É necessário que o homem permita, por ele ter o livre-arbítrio, que a palavra de Deus confronte e humilhe o seu orgulho, os seus caprichos, os seus achismos, a sua autossuficiência. Então, a palavra de Deus, o problema é que às vezes normalmente o homem não aceita muito a palavra de Deus, porque ela me confronta. Ela vai confrontar o meu orgulho, ela vai confrontar os meus caprichos, os meus achismos, os meus conceitos, os meus preconceitos e as minhas concepções, a minha filosofia de vida. A Bíblia Sagrada, ela me confronta. Ela vai... E normalmente o homem se sente afrontado em vez de confrontado. O homem sente muita dificuldade quando ele é confrontado pela palavra de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quando não há preocupação em procurar conhecer a palavra de Deus, não tem como o homem se submeter a ela. Como eu vou submeter uma coisa que eu não conheço? O resultado disso é que as atitudes de insubmissão são evidenciadas em relação a Cristo Jesus. Primeiro, não conheço, ele não conhece. Segundo, se ele não conhece, ele não vai se submeter. Terceiro, o que ele vai fazer? E normalmente ele faz exatamente o contrário. Jesus Cristo, ele trouxe orientação aos seus discípulos e também ele nos orienta a examinar as Escrituras, porque ela nos remete à vida eterna. Está lá registrado no capítulo 5 de João, versículo 39, que diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Muito importante saber algo. Preste atenção. O homem foi formado pelo pó da terra. Veja lá o que está lá. Está lá escrito, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É algo interessante a gente saber, porque nós sabemos que o homem alimenta o seu organismo, o seu corpo, com o fruto da terra, porque ele foi formado do pó da terra. Mas lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz que ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore de jardim comerás livremente. O homem, por mais vil que ele possa ser, ele não deixará de alimentar a sua carne. Se ele tem fome, ele vai procurar um alimento. E tudo que a gente come, ele é produto da terra.
Se é uma fruta, terra. Se é um pão, o trigo, terra. Tudo é produto da terra, porque nós somos formados do pó da terra. Entenda isso. O cristão também necessita de alimentar a sua alma. O cristão não pode só pensar em alimentar-se do alimento sólido, que é o arroz, o feijão, a carne, o frango, o peixe. Não importa. O cristão também precisa se alimentar a sua alma através da palavra viva, a palavra de Deus. É importante, porque a palavra de Deus está registrada lá em Efésios capítulo 5, versículo 29, diz assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Então, na mesma proporcionalidade que eu busco nutrir o meu corpo com o alimento, e uma pessoa sadia, uma pessoa saudável, ela é uma pessoa que tem disciplina na alimentação, e ela se alimenta de alimentos que vão lhe trazer nutrientes para que ele tenha resistência, para que ele tenha força muscular, o seu sangue possa correr sem nenhum tipo de contaminação. Ninguém vai comer alguma coisa ou vai buscar alguma coisa que seja prejudicial para si mesmo. É bem verdade que as pessoas, às vezes, eles ficam doentes e às vezes ele não pode comer carne ou não pode comer nada doce, mas ele, por aquela necessidade, por aquela vontade, ele acaba transgredindo. Então, para que eu não passe por essa situação de eu não poder me alimentar, por causa de uma negligência minha, por causa de um descuido, por causa de um desequilíbrio comportamental, emocional, então eu preciso manter o meu equilíbrio. E para que eu possa me manter equilibrado, eu preciso ter a direção e a orientação e a alimentação da palavra de Deus para o meu interior. Porque eu não me canso de dizer e volto a dizer, a vida é vivida de dentro para fora, certo? Se o homem, se ele deixar de alimentar o seu corpo, o que vai acontecer? Primeiro, ele poderá adoecer. E por fim, ele vai debilitar, enfraquecer e acabará morrendo. É importante saber que o nosso homem interior, ele foi gerado pela palavra de Deus. Então, esse homem interior, que é descrito como alma, precisará ser alimentada pela palavra. A alma precisa, eu preciso ter capacidade de força para vencer as dificuldades, para vencer as resistências que sofro daquilo que vem de fora para dentro, mas eu preciso ter a capacidade dentro para vencer e resistir aquilo que vem de fora para dentro. Veja o que disse Jesus lá em João capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Essa palavra ela é muito consistente e ela nos leva a entender que viver por Jesus é ter o discernimento dele, ter a direção que ele teve, ter a consciência que ele teve, ter o alvo que ele teve, ter o propósito que estava no coração dele. Isso é viver por ele, é se alimentar dele, vive por ele. O apóstolo Pedro também afirma algo interessante, porque quando nós nos submetemos à verdade, que é a palavra de Deus, aí se processa em nossa alma a purificação, pois fomos gerados interiormente pela palavra de Deus, Sagradas Escrituras. Olha o que ele diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 e 23. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro,
Versículo seguinte: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, que é uma semente corruptível, viva e que permanece para sempre. Diz o Senhor, as palavras, o céu e a terra passarão, mas as palavras permanecem. Ela é viva, ela é eficaz. O escritor aos Hebreus afirma que o cristão precisa se alimentar do alimento sólido da palavra de Deus para ele deixar de ser menino, mudando assim o seu comportamento, deixando aquele comportamento imaturo, insensato, porque ele se torna menino por falta de alimentar-se da palavra de Deus. Olha o que escreveu o escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha que preciosidade. A importância que tem quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. O que significa alimentar-se de leite, o que o escritor disse? Quando o homem conhece as 4 operações, subtração, adição, divisão, multiplicação, é o que ele fala. Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Esse homem ainda é menino. Mas quando o homem passa a conhecer os resultados dessas 4 operações, é porque o alimento passou a ser mais sólido. É uma coisa muito consistente. O aleitamento é o alimento de um bebê, mas com o passar dos anos, esse leite ele é gradativamente substituído pelo alimento sólido, para que a criança possa se robustecer. Olha só, Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, versículo 2, diz assim: com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Existem situações, como o povo lá de Corinto, que eles não estavam muito preocupados, eles estavam acomodados, eles estavam satisfeitos só com o leite. Só que uma criança, quando ela é amamentada com leite por muito tempo, excedendo o tempo limite, essa criança começa a se enfraquecer. É verdade que o leite materno ela tem vários nutrientes, mas ela tem uma eficácia temporária, uma eficácia dentro de uma faixa etária de uma criança, mas depois ela vai precisar do alimento sólido. Existem casos em que uma criança ela se alimenta de leite por um período muito longo, às vezes por insistência da própria criança e às vezes pela acomodação materna ou ainda por causa de um retardo na formação da criança. E aí os problemas eles vão surgir com o passar dos anos. Porém, esse período mais longo, ele vai refletir no comportamento dessa criança, pois ela terá, por um período mais longo, um comportamento infantil. A criança que se alimenta de leite por um período prolongado, ela passa a não se interessar também e nem aceitar, às vezes, conhecer outro tipo de alimento. Não, eu quero só leite, não, eu quero só mamar, eu quero só isso. Paulo fez essa declaração a seu próprio respeito, quando ele disse, né, lá na primeira carta, no seu capítulo 13, do seu versículo 11º, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu preciso crescer, eu preciso
amadurecer. Quando quem cria uma criança tem a responsabilidade de insistir com ela para que ela conheça, experimente e passe a se alimentar com outro tipo de alimento, porque é benefício para a criança. Precisamos nos moldar na palavra de Deus, precisamos cumprir com o tempo para cada coisa, para que se processe dentro de nós o aperfeiçoamento e o crescimento desejável e necessário para cada um de nós. Efésios capítulo 4, versículo 12, 13, 14 e 15, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, Paulo dizendo aos Efésios, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esta estatura, ela não é exterior, essa estatura é interior. Amadurecimento, discernimento, conhecimento, entendimento, sabedoria, saber decidir, saber escolher, saber dizer sim, saber dizer não. Isso, à medida que eu vou conhecendo, eu vou crescendo, eu vou até atingir a estatura de Cristo. Aí versículo 14 assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É importante que você e eu tenhamos a certeza que é através da palavra de Deus que entenderemos quem somos agora e o que seremos quando Cristo se manifestar. Eu preciso saber quem eu sou, quem Ele é, por que eu sou, para que eu sou, qual o objetivo daquilo que sou. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então eu preciso saber assim, eu estou trabalhando para eu ser aquilo que eu preciso ser e eu preciso ser aquilo que Ele é, Jesus. Eu preciso, você precisa, nós precisamos buscar viver abrigado sob a mão poderosa, protetora de Deus, sob a palavra dele, pois não há e nem haverá ninguém capaz de invalidar o que Deus tem determinado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Finalizando, Isaías capítulo 14, versículo 27 diz assim: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, invalidará? E a sua mão estendida está, quem poderá fazer voltar atrás? Então eu gostaria de dizer para você que é tempo de você conhecer a Deus, é tempo de você saber que a palavra de Deus, ela é preciosa para nós, para você. Ela alimenta a alma, ela me dá capacidade para os enfrentamentos do meu dia a dia, daquilo que vem em minha direção, daquilo que eu preciso enfrentar. Mas para que eu possa vencer, eu preciso estar revestido, fortalecido, alimentado, ter uma visão ampla, ter o pensamento, entendimento e sabedoria para que eu seja e alcance as vitórias que estão reservadas para mim. Que Deus possa te abençoar. Eu vou estar orando por você. Que Deus possa encher o seu coração e você possa se alimentar cada dia da palavra viva,
para que sua alma seja nutrida, porque a palavra de Deus são os nutrientes necessários para a nossa vida. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre o teu filho, sobre a tua filha, para esse momento em que estamos aqui e que eles possam dar importância da palavra de Deus, porque ela é viva e ela é eficaz. E essa eficácia, ela possa se transformar, possa alcançar o ser, o interior de cada um, para que ele possa dizer verdadeiramente a palavra de Deus disse e aconteceu. Ela é eficaz. Eu não posso simplesmente saber que ela existe. Eu não posso simplesmente saber as 4 operações que Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Eu preciso que a palavra, o resultado dessas operações sejam processadas dentro de cada um de nós. Então eu abençoo cada um dos teus filhos em nome de Jesus Cristo. Eu sou psicanalista clínico, eu atendo aqui em São José do Calçado, no Laboratório Kashima, e lá em Bom Jesus de Itabapoana, lá na Clínica Assis. E se você quiser, eu tenho todo o interesse de ajudar você, de abençoar você, de cuidar de você. Eu sou terapeuta, então se você precisar, me procure. Não é difícil me encontrar. Você me encontra, é só mandar mensagem aqui no comentário no YouTube. Você me encontra no Instagram, você me encontra no Face, você me encontra no Telegram, você me encontra no WhatsApp. Então não sou difícil me encontrar. E aí nós podemos conversar para que eu possa cuidar de você e você ser cuidado, tá? Agora, guarde no seu coração. Outra coisa, se você puder, nos ajude, né? Inscreva-se no nosso canal do Mensagem Edificante. À direita aí da sua telinha está lá em vermelho, inscrever-se. Clica ali. À esquerda está lá uma mãozinha lá, clica ali curtindo e faça o seu comentário. O que esta palavra representou para você, se ela trouxe algum benefício, algum resultado, se você teve um maior e melhor esclarecimento, tá? Então, Deus te abençoe, rique, poderosa e abundantemente, e até a próxima oportunidade, pelo poder precioso do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.